assuntos religiosos, discussões, assuntos políticos. Então, todos esses temas podem ser apropriados para a literatura de cordel. Eu, particularmente, tenho temas variados. Aqui eu tenho esse aqui, o Doutor e o Tabaréu. O tema disso aqui, por exemplo, é a política no Brasil. O Disco do Paraíba, o tema é o retirante, certo? Aí nós temos mais aqui gracejos, como as mais novas do homem mais ignorante do Brasil, que é o Seu Lunga, que é um mito vivo. Aí nós temos infantis, como o Rei Jumento e a Macaca Prefeita, que é também de nossa autoria. Nós temos temas como o e-mail matador, né, que é a internet, né? Aí deixa eu ver, o amor vivardinado, que é romancismo. Tem até um fato que abrange a história de um pastor que foi enganado numa pregação, e ele usava uma tipologia de pregação, que ele tinha sido alcoólatra, e ele usava uma bebida falsa para beber e fazia uma simulação como era a vida dele no passado. E prepararam uma armadilha para esse pastor, ele encheu-se de vaidade, né? Caiu na armadilha e pregou embriagado. Isso virou cordel, o testemunho do pastor que pregou embriagado. Temos também homenagem aos vaqueiros, aqui outro tema, como Mil Peixeiras de Luz, a diferença do pobre para o rico, e assim vai. Os temas são dos mais variados, né? E desse tema que você pode falar aqui para os meus amigos internautas? Sobre o tema do pastor que pregou embriagado? Pode ser esse, fica à vontade. Deixa eu ver aqui. Ou pode ser o burrinho também? Não, deixa eu ver aqui. Vou um tema desse aí que você pode passar para os meus amigos internautas, que eles refletirem um pouco. Por exemplo, diferença custa caro. Esse tema aqui, eu uso muito a linguagem matuta. Por sinal, no Festival Cangalha Cultural em Araci, uma das diretoras lá disse que o nosso trabalho era aconselhável para uso em salas de aula de português, porque tem uma variação linguística muito característica do Nordeste e era muito boa para poder se usar, né? Aí eu começo dizendo assim: vãs me seja apreciou que existe diferença entre o certo e o errado, entre saúde e doença, entre o preto e o branco, entre o feio e o bonito, entre o pobre e o rico. O que eu vou falar agora é exato sobre isso. Observe direitinho se eu não tenho razão. O rico, quando se acorda, corre no saco de pão, dando manteiga de gado, é café para todo lado, é pasta de amendoim, bolacha, torta, pudim, é bolo de aipim, tem maçã, pera, mamão. Come ali pela metade, dá o resto para os cachorros, e sem empregado olhar, por descuido um instante, ainda é ignorante e lasca meio mundo de espurro. Enquanto isso, o pobre está se acabando no morro. Acorda às 5h30, pega um buzu lotado, 10 km engarrafado, até chegar no metrô, ainda faz o favor de roubar sua marmita, dizendo que ninguém acredita. Um pé de galinha assado, 2 lascas de jabá e 5 colheres de farinha, que era para a mãe de almoçar. Então aqui eu mostro a diferença do rico para o pobre, a poesia matuta mesmo, hein? É interessante, isso é bom. Eu tenho até essa pergunta para lhe fazer, daqui a pouco eu vou fazer ela, porque a gente não vê esse trabalho nas escolas. Daqui a pouco, segura aí, daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta para você. Mas tem mais uma aqui. Pergunta aí. Existe histórico de que os escritores e os escritos eram não contemporâneos? Sim, existe. Na verdade, a prova de que o cordel realmente vem de vasto tempo, né, de muitos séculos, é um poema do Leandro Gomes de Barros. O Leandro Gomes de Barros, ele foi o homem que trouxe a régua e o compasso para a poesia metrificada, né, o que chamamos de metria. Então, ele, no poema dele, que é muito conhecido por sinal, que é a peleja de Riachão com o Diabo, né? É conhecido popularmente. Ele faz uma menção, né, ao caso, e deixa bem claro que ele não vivenciou aquilo, foi uma coisa realmente de outra época, que ele diz: esta peleja que fiz não foi por mim inventada, um velho daquela época ainda tem ela gravada, minha aqui são só as rimas, exceto elas, mais nada. Então ele deixa claro que ele não era contemporâneo do assunto e que o assunto foi passado oralmente, até que ele chegou a pegar essas rimas aqui. É a única coisa que eu possuo, porque a história realmente foi passada de um para outro. Quais os cordelistas que mais se destacaram na história da literatura? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós citamos o Leandro Gomes de Barros, como eu disse, foi o pai do cordel no Brasil. Ele nasceu em 1865, vindo a falecer em 1919. Tem também o João Martins de Ataíde, que foi que continuou junto com ele, e esse morreu em 1959.
O Carlos Drummond de Andrade, considerado um dos maiores poetas brasileiros, por que não dizer, daquela época, o maior. Temos também o baiano Rodolfo Coelho Cavalcante, como disse, que se destacou pelo fato de ter mais de 100 trabalhos seus publicados. Né? Castro Alves, Castro Alves era poeta, mas não podíamos classificá-lo como cordelista, né? E embora, sim, a linha dele era uma linha mais lírica, poeta dos escravos, né? Um trabalho muito bonito, por sinal, mas ele não era cordelista, era poeta popular. Esse que morreu agora recentemente, Jorge Amado. Sim, Jorge Amado, escritor, ele se destacou como escritor, também não tem histórico de cordel. Aqui que podemos citar, nós citamos aqui, da cidade de Feira de Santana, citamos Sabiá Laranjeiras, citamos aqui cordelistas que se destacaram, Franklin Machado, né, que é da TV UF, um trabalho muito bom. Temos o Homem do Chapéu, como é chamado, que é o professor Mazinho, é um cordelista da cidade de Santo Antônio de Jesus. Nós podemos, e aqui se fosse falarmos de cordelistas locais, tínhamos muitos. Nós podemos falar de Ademar Araújo, podemos falar de Domingos Santeiro, podemos falar de Jorivaldo Silva, que tem o Museu do Cordel, e muitos outros. Vamos fazer mais uma pergunta aqui, vamos dar uma passeada daqui a pouco com mais uma canção e voltando para daqui a pouco estar falando mais um pouquinho sobre o cordel. Essa pergunta aqui também que está coçando aqui a língua. Quais as modalidades e versos usadas? Rapaz, são muitas, viu? O cordel, como eu disse, ele tem uma gama muito grande para se escrever, não há limites. E no decorrer dos séculos foram se desenvolvendo as famosas modalidades, que são estilos de versos, estrofes com 4 versos, com 6, com 7, com 10, 30. Então existem várias linhas. As mais populares são a quadra, né, que é aquela, aqui tem uma quadra aqui muito boa. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então aqui é uma quadra, são 4 versos. Aí tem uma cestilha, que diz: quem inventou esse S com que se escreve saudade, foi o mesmo que inventou o F de falsidade e o mesmo que fez o I da minha infelicidade. Então realmente aí a cestilha, que são 6 versos. Tem as septilhas, que são 7 versos, o quadrão. O quadrão é um estilo destacado mais do norte, mas é muito usado. E os cantadores repentistas, eles cantam, né? Zé Limeira escreveu muito bonito, que eu trouxe aqui para demonstrar, que diz: eu canto, sou Zé Limeira, rei dos vates dos Teixeira, nessa terra prazeteira da lua o clarão, sentindo no coração a alegria desse canto, por isso é que eu canto nos 8 pés a quadrão. É considerado quadrão porque são 8 estrofes, 8 versos. Dessa, de 1 a 4 até a 8, qual a mais importante hoje para o cordel? A mais utilizada hoje é a cestilha, né? Que é cestilha e septilha. Cestilha é aquela que eu disse, quem inventou esse S, né? E a septilha, tem um exemplo aqui que é um verso também do Zé Limeira, que diz: Napoleão era um bom capitão de navio, sofria de tosse braba no tempo que era sadio, foi poeta e demagogo, e numa coivalha de fogo morreu tremendo de frio. Eles são 7 versos em uma estrofe, né? Eu sempre, no culto de casais, meu amigo internado, meu amigo Valdemar Brasil, todos vocês que estão assistindo o programa Amigo Maior, quando eu estou pregando para casais, eu sempre gosto de falar de Napoleão Falcão. Aí eu posso declamar também, não sei se é poesia, se eu estou também no mundo do cordel. Mas eu sempre olho para a minha amada, dona do meu coração, minha esposa, e digo para ela assim: Napoleão com a sua espada conquistou a nação, você com seu olhar conquistou meu coração. A nega véia se derrete toda e eu fico igual um alegre lá na frente. E Jesus faz um milagre. Então, de vez em quando, eu gosto dessas coisas, pastor Ezequiel. Eu gosto de brincar, eu gosto de levar. Dizer que as pessoas falam comigo que às vezes eles gostam da forma que eu prego, porque eu sou muito brincalhão no público. Eu gosto de brincar, eu gosto de alegrar o ambiente, eu gosto de deixar o ambiente leve. Aí quando eu estou cansado dessa, eu entro com a outra: voa, pombinha, vai voando desse mundo sem fim. Diga para a dona Ana Cristina que não se esqueça de mim. E aí o milagre vai acontecer, eu pego moral dentro de casa e aí sobe. Homem é poeta. Talento de cantor, pregador e poeta. Tá vendo? Eu vou aprender com a vossa santidade. Vamos ouvir mais uma.